320 mil quilômetros rodados de carro 100% elétrico. Hoje eu vou bater um papo com o proprietário de um Chevrolet Bolt 2019-2020 que rodou 320 mil km. Dá uma olhada aqui no painel e eu quero perguntar para ele como é que tá o carro, como é que tá o estado. Muita gente se questiona como que vão ser o futuro dos elétricos, então, por favor, vem aqui comigo, se apresente. Prazer, meu nome é Rodrigo. Eu tenho o Bolt desde agosto de 2021. Comprei ele seminovo. Seminovo. Ele tinha 2 mil quilômetros na época. Era da concessionária, do test drive. Mas o test drive mesmo quem fiz foi eu. Foi comigo. Eu disse, se aguentar trabalhar comigo, aí o carro é bom. E o que você faz com o carro? Cara, eu trabalho como Uber, mas eu também tenho uma empresa de transporte executivo. Então eu tenho meus clientes particulares. E também sou vistoriador, então quando tenho vistoria eu viajo para fazer vistoria de seguro, quando tem sinistro. E como é que rodou tanto? Cara, entre corrida, vistoria, corrida particular, é 400 km todo dia. 350, 400 todo dia. Todos os dias desde 2021? Desde o dia que eu comprei. E aí, como é que é ter um carro elétrico? É bom ou não é bom? Cara, para quem dirige direto é uma maravilha. É mesmo? Porque assim, quando tu migra de um carro manual para automático, já tem aquela mudança de que tu já descansa uma perna. O elétrico, com o sistema de on pedal, que eles chamam, que tu freia e acelera num pedal só, tu quase não usa o freio mecânico, leva um tempo pro cara se adaptar, porque tu é acostumado a frear e tudo mais e de repente tu não precisa frear. Então eu levei uns 30 mil quilômetros para me adaptar com isso. Para dirigir com um pedal? Só com um pedal. Você sempre anda assim? Desde os 30 mil quilômetros quando eu consegui me adaptar. Que legal. Então isso ajuda a aumentar a autonomia do carro. Porque quando tu ativa o on pedal, ele regenera o máximo possível. E no Bolt ele ainda tem uma aletazinha, tipo como se fosse um paddle shift atrás do volante, borboleta, que ele dobra a frenagem regenerativa. Então quando tu solta ele freia, se tu puxar a aletinha, ele dobra a frenagem. Então ele chega a 70 kW de frenagem. E deixa eu te perguntar uma coisa, o carro já se pagou? Não, ainda não. Ainda não. Como é que tá? Mas falta pouco. Falta pouco? Falta pouco. Isso em o quê? 2 anos e meio? Eu acredito que mais um ano, claro. Desde que eu comprei o carro, tinha o carregador da Celesc, que até hoje os carregadores da Celesc são gratuitos. Depois teve os carregadores da Volvo, que a Volvo instalou, que tinha o de Itajaí, que é gratuito, agora tem o de Balneário Camboriú. Como lá em Itapema tem carregador de 2 construtoras, tem um carregador na Chevrolet, tem vários carregadores gratuitos por aí. Então tendo paciência, porque às vezes eles não têm a velocidade máxima de um carregador. Nem sempre é Então rápido. que nem aqui no esse carregador da Volvo hoje, ele é gratuito, mas ele tem um limite de potência porque é o limite de potência do posto. Então às vezes ele carrega em 50, 55 kW, como às vezes ele carrega em 10, 15. Tem que ter paciência. E agora a pergunta mais legal. Custo mensal de energia, de combustível, quanto que ele gasta? Se eu fosse carregar em casa, rodando 400 a 500 km por dia... Carregar em casa sim. Em casa, todo dia, eu gastaria em torno, pelos cálculos que eu fiz, uns 1.800. R$1.800. Eu gastava 5 mil de gasolina. 5 mil de gasolina, R$1.800. Então, mais ou menos, eu rodei 320 mil. Como eu carreguei basicamente de graça esses 320 mil quilômetros nos benefícios da Celesc, da Volvo e de outros carregadores que tem por aí. Você rodou a maioria de graça? 99,9%. Sério? Sim. Pessoal, 99% de E o aplicativo da Celesc, da Volvo e da Z Elétrico provam isso. Prova isso. Prova isso. Nos meus cadastros, nos aplicativos, prova que eu carreguei basicamente de graça. A vez que eu mais gastei para carregar, eu fui para Canela, no Rio Grande do Sul, fazer umas vistorias de seguro lá. Então eu fui levar a minha supervisora para lá, minha chefa, na realidade, que é minha amiga, e depois nós fomos a Porto Alegre. Então, no Rio Grande do Sul, quase não tem carregador, principalmente de graça. Eles estavam instalando a Rota Mercosul lá. Pagos? Não, a Rota Mercosul é gratuita. A rota é gratuita. Mas eles estavam instalando ainda. Então, vários carregadores que eu chegava, isso em dezembro do ano passado, eles estavam ou terminando a instalação, ou estavam terminando de fazer o piso, não estava 100% funcional. Então, foi a vez que eu mais gastei, que foi uma viagem de 1.600 km, acho que eu gastei R$200 para... R$200? É, porque o resto eu consegui carregar gratuito. E vou mostrar um pouco do carro, esse é o Chevrolet Bolt. É, mas ele tá bem surrado, né? Tá surradinho? São 300 mil quilômetros. Mas e aí me conta um pouco de como é ter um elétrico, assim, o dia a dia... Cara, ele é bem menos cansativo para dirigir. Essa é a tua definição. Porque o que acontece... Como ele tem esse sistema de frenagem autônoma, o One Pedal, tu não precisa ficar o tempo inteiro segurando o carro no freio, entende? Então, tu parou no congestionamento, tu só solta o pé do pedal, o carro fica parado, ele não se mexe.
Então tu volta a acelerar, ele volta a andar. E tu tirou o pé, ele volta a frear e tu não precisa, tipo, um automático, quando eu tenho outro carro que é automático, as duas maiores diferenças que eu sinto é que eu tiro o pé do acelerador e esqueço de frear. Eu quase bato. E a outra é que eu tenho que, quando eu paro num congestionamento, num sinal, que eu tenho que ficar com o pé no freio. E o elétrico, quando eu estou no sistema de regeneração máxima que eu estou usando no pedal, ele simplesmente chega no sinal, ele para e não se mexe. Isso só se é o mexe que te quando... marca. Pelo que eu percebi, Pra o quem- Amped é o que tá mais chamando a Pra quem atenção. dirige o dia inteiro, não parece. Quando eu pego o meu outro carro, chega a me dar uma dor na panturrilha. Que coisa, então... Porque eu dirijo o dia inteiro, são 10, 12 horas por dia, rodando pra cima e pra baixo, vai, atende cliente, faz corrida, faz vistoria. Tipo, agora tá meio embaixo as vistorias, mas tem época que dá temporal, ciclone aí, daí dá bastante correria, entende? Então acaba indo. E tem que correr atrás do carregador também, né? Porque não tem carregador pra todo lado. Então, Tá crescendo, né? tá crescendo, mas tipo, quando eu comecei, só tinha o carregador em Porto Belo do Celeste. Então às vezes eu tava lá em Melhorou Penha. os carregadores, tem muito mais carregador Sim, hoje. agora tem muito mais opção. Antes nós tínhamos um carregador rápido na região. Hoje eu acho que nós carregador. já temos 6 ou 7. Então os carregadores rápidos crescendo, isso é legal. Que nem eu digo, aqui tá lento, mas tem carregador carregando hoje a 150. Claro, é pago daí, mas tem carregador de Mas é 150 rápido, kW. Carrega um carro que suporta, o meu não suporta porque é muito antigo. Mas um carro que suporta carrega aí em 25, 30 minutos, quase 25. que 80% da bateria. Porque isso é outra coisa interessante, a tecnologia de recarga, os carros estão suportando carregar mais rápido agora, Mas né? pra te entender, eu tava vendo uma reportagem da Fórmula 1 e os caras estavam falando que os carros da Fórmula E, que são elétricos, Sim. a primeira geração eles tinham que trocar de carro durante a prova, porque não tinha como carregar. Na segunda, eles já conseguiam fazer a prova